Olá, meus queridos. Grande prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. E eu quero agradecer de coração a todos vocês aí pelo apoio, pelo carinho que vocês têm dado aqui ao nosso canal. Nosso canal já ultrapassa aí a marca de 11 mil inscritos. E eu quero agradecer a vocês. Quem ainda não conhece também o site lá, o blog, né? Pensamento Vivo, também pode acompanhar. Tá? O link está aí na descrição do canal. Tem diversos pensamentos, né? algumas reflexões, e aí você é convidado a assistir lá, a ler, né? E dar comentários, se desejar. Muito bem. Então eu gostaria de falar a respeito de grupos religiosos que exploram a fé das pessoas, que tentam usurpar o lugar que pertence a Cristo. E como uma das metas, um dos objetivos aqui do canal, que é alertar as pessoas com respeito ao perigo de serem enganados, de terem as suas vidas sequestradas por líderes religiosos que manipulam as pessoas e as levam para lá e para cá por toda sorte de vão ensino. Então eu te convido a fazer uma reflexão, a refletir a respeito disso, do charlatanismo desses líderes que manipulam as pessoas e faz com que as pessoas se sintam presas a eles, como sendo eles os únicos que podem conduzi-las à salvação. Se você acredita nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada, é importante sempre lembrar que a salvação está atrelada à nossa fé em Cristo. Lembrando alguns textos que a gente cita aqui diversas vezes, que são textos fundamentais da fé cristã. João 14, versículo 6, Jesus é o único que é o caminho, a verdade e a vida. Não é aquela organização religiosa, não é aquela placa de religião. Se você quer ser membro de alguma religião, não tem problema nenhum, isso é problema seu, é decisão sua. Mas é importante você lembrar que a sua salvação não está vinculada àquela religião, àquela organização, você ser ou não membro dela, mas sim você ser seguidor de Cristo, para aqueles que creem nas Escrituras Sagradas. Atos capítulo 4, versículos 11 e 12, diz que não foi dado nenhum nome debaixo do céu, o nome que está acima de todo outro nome, por meio de quem nós havemos de ser salvos. Portanto, a salvação do verdadeiro cristão não está atrelada a pessoa ser ou não membro de uma organização religiosa, frequentar ou não assiduamente uma igreja, um prédio, um templo, o que quer que seja, mas sim viver em harmonia com aquilo que Jesus ensinou nas Escrituras Sagradas. Pode se reunir? Devemos nos reunir? A Bíblia diz isso. Agora, isso é um compromisso que está atrelado a um CNPJ específico? Eu posso me reunir em qualquer denominação se eu quiser? Isso é uma decisão pessoal de cada um. Entende? Muito bem. Com respeito ao charlatanismo e à malandragem, à esperteza de grupos religiosos, os seus líderes principalmente, porque eles, na pirâmide hierárquica, se colocam de uma forma inquestionável, e os seus membros são levados a crer que tudo que eles falam, tudo que eles ensinam, tudo que eles dizem é sempre a verdade, é sempre o melhor, é porque eles amam muito a todos nós. E aí as pessoas metem as mãos nos bolsos, entregam seu dinheiro, acabam com a sua própria vida no sentido de negligenciar a sua própria vida, a sua família, em prol dos interesses da organização religiosa em questão. E muitas vezes acontece isso sem a pessoa perceber que está sendo feito de trouxa. Vamos a um exemplo? Por exemplo, Mateus capítulo 24, Jesus falou que nós devíamos ter cuidado porque muitos viriam à base do seu nome, dizendo, eu sou Cristo, ungido. Muitos se apresentam como ungidos, como Cristo. A palavra ungido, em português, é Cristo, em grego, que é Messias, em hebraico. Todas querem dizer a mesma coisa. Então muitos líderes religiosos se apresentam e são encarados como os Cristos, os nossos ungidos, que dominam sobre o rebanho. Dominam mesmo. Porque você não pode questioná-los. E se você os questiona, rapidamente a sua fé é colocada em questão, em dúvida. Os membros são levados, são envolvidos, são manipulados para poder olhar para você com desconfiança. Porque você está apontando alguma coisa, você está raciocinando à base das Escrituras, e isso não é permitido em grupos de autocontrole. Vejam outro exemplo. Alguns líderes religiosos ensinam à base da Bíblia, usam a Bíblia de uma forma deturpada, mas podem dizer assim, nós estamos no tempo do fim, é verdade, Jesus falou, né?
que o tempo do fim e teria sinais. Mas esses sinais eram apenas para indicar que nós devemos estar sempre atentos e vigilantes, como um escravo fiel e discreto fica atento à volta do seu amo. Mas o que esses líderes fazem? Amedrontam as pessoas, as aprisionam com regras, com profecias falsas, com expectativas e especulações proféticas. Olha, o fim vai vir no fim dessa geração, porque se a gente contar um tempo do gentio, se a gente fizer um cálculo tal, o fim vai vir em tal data. Então, não tenham filhos, não façam faculdade, não cursem o ensino superior. Para que gastar seu tempo com essas coisas? Por que ter uma vida confortável? Trabalhe para o reino. O que é o reino? O que é trabalhar para o reino? Construir os prédios para a sua organização religiosa. Construir prédios de adoração, entre aspas, de adoração, que mais tarde serão vendidos, serão convertidos em dinheiro, em bens líquidos. Você trabalha de graça, constrói os prédios para eles, você aumenta o patrimônio financeiro e imobiliário deles. E isso é um rendimento líquido. Por quê? Tem grande liquidez no mercado financeiro. Você tem um bem móvel, você coloca ele à venda, rapidamente você vende, e ele tem uma taxa de ganho constante, que tende a aumentar constantemente. Há uma fluidez financeira em cima disso. E aí eles constroem prédios, você constrói prédios para ele, você e a sua família, enquanto você está abandonando a sua própria vida, às vezes deixando de fazer manutenção na sua casa, de ter uma vida melhor para a sua família, você dá essa vida melhor para eles. Porque com os lucros que são adquiridos com as vendas dos seus prédios, lucros, sim. Por quê? Não tem imposto. Uma organização religiosa, sem fins lucrativos, não paga imposto, não tem imposto predial, não tem fiscalização, não paga ISS, tributos. Pelo contrário, muitas vezes ganha subsídios do governo para poder ajudar a comunidade. Muitas delas não ajudam em nada. Não ajudam em nada. Tem organizações religiosas que não pagam, são isentas de impostos, ganham subsídios do governo e não ajudam em nada na comunidade. Pelo contrário, suga. Quando há necessidade, e eles poderiam ajudar financeiramente porque têm o dinheiro das contribuições, eles orientam seus membros a buscar ajuda no governo. Orientam os membros a ir buscar ajuda nas igrejas, inclusive muitas igrejas que colocam lá o seu prédio à disposição do governo para ajudar, a dar vacina, a distribuir alimentos, a fazer arrecadações. Eles não fazem nada. E ainda jogam seus membros para ir lá sugar como parasitas, imprestáveis. Dizem que são neutros nos assuntos do mundo, que não se envolvem na política. Apenas para poder não ter um compromisso de meter uma pá na rua para ajudar a comunidade, mas usufruir do asfalto, do saneamento básico, que é proporcionado pelos impostos pagos pela comunidade e das pessoas que voluntariamente muitas vezes ajudam para usufruir dos benefícios que o governo dá, auxílios, calamidades, bolsas, famílias e outras coisas mais, que o governo dá. O governo que eles dizem que pertence a Satanás. Hipócritas. Não nos envolvemos. E aí tem um problema? Liga para a polícia, chama a polícia, que vem armada. Não mexemos com armas, mas chama a polícia para poder fazer o trabalho sujo. Hipócritas. Nós respeitamos a santidade do sangue, não doamos o sangue, porque a Bíblia diz que o sangue deve ser derramado e nós devemos nos abster dele. Portanto, não doamos sangue porque é pecado. Mas podemos usar as frações de sangue que outras pessoas doaram e armazenaram, e esse sangue foram processados e tiraram frações. Aí eles podem usar as frações do sangue dos pecadores do mundo de Satanás. Hipócritas, fantoches de homens. Quantas organizações religiosas agem dessa forma? Manipulando os outros, fingindo. Somos neutros. Mentira. Neutros nada. Eu não voto. Vota sim. O voto nulo é um voto. O voto em branco é um voto. E escolher um candidato também é um voto. Portanto, são 3 tipos de voto. Quando você vai lá cumprir a sua obrigação de cidadão, porque senão você paga multa, aí mexe no bolso, aí você tem que ir lá. Se você vai lá, você está votando. Não importa qual é o teu voto. É um voto. E, portanto, você tomou um partido. Você escolheu não votar em alguém. Escolheu o nulo. Não interessa. É voto. Todos esses são votos. São reconhecidos
pelo TRE. Ah, aconteceu alguma coisa, estamos sendo injustiçados. Injustiçado baseado em quê? Nas leis do sistema legislativo, que criou as leis. Sistema político. Ele violou a lei contra mim, vou processar. Vai usar o quê? O poder judiciário. Faz parte também dos 3 poderes políticos que regem um país. Hipócritas. Neutros, só de fachada. Só para não mexer um dedo para ajudar o próximo. Aí diz que é neutro. Não podemos ajudar no ecossistema, fazer campanhas ecológicas, porque esse mundo está fadado a ser destruído. E Deus vai arruinar os que arruinam a terra. Quando Deus fizer isso, Ele vai fazer o trabalho dele. Enquanto isso, o nosso papel é zelar pela comunidade, pelo bem ecológico, pelas pessoas, pelo próximo. Como Jesus fez. Jesus não ia ressuscitar as pessoas no futuro? Para que ressuscitou lá no primeiro século? Só para morrer depois? Para que ele ressuscitou Lázaro, se Lázaro ia morrer depois? Para que ele curou pessoas, se aquelas pessoas iam morrer depois? Por que ele deixou para fazer isso no futuro? E as pessoas poderiam usufruir dos bens pela vida eterna. Ele fez porque estava no poder das mãos dele fazer naquele momento. Ele alimentou, curou, ajudou, juntava dinheiro para os pobres. Poderia pensar, não, lá no futuro o reino de Deus vai resolver os problemas, então não preciso mexer um dedo. Hipócritas, imprestáveis e parasitas, organizações religiosas que agem assim são um verme, um câncer no planeta. E aí eu venho aqui para poder te alertar contra essas organizações religiosas que vivem assim. O livro de Tito, capítulo 1, versículo 11 diz: é preciso fechar a boca de tais, vistos que estes mesmos persistem em subverter famílias inteiras, por ensinarem coisas que não deviam, por causa do seu ganho desonesto. Esses malandros vivem às suas custas, você que faz parte de grupos assim, para viverem como reis. Vai lá ver como é que é a sede mundial deles. Vai lá ver como é que eles vivem no conforto. Enquanto eles dizem para você viver uma vida simples, porque o mundo está acabando, que você não deve se empenhar profissionalmente, academicamente, porque estamos nos últimos dos últimos dias. Vai lá ver como é que eles vivem. Vai lá ver os carros que eles usufruem. Vai lá ver as viagens que eles fazem pelo mundo. Vai lá ver a comida que eles comem, a roupa que eles vestem. Vai lá ver o conforto das suas sedes, das suas dependências e dos seus escritórios. Veja se eles têm uma vida simplesinha, igual a sua. Deixa de ser trouxa. Quer dizer, você pode ser trouxa se você quiser. Eu estou aqui só para te alertar, só para te dar esse aviso. Nós não arrecadamos diesel. Para quê? Não precisa. Arrecada muito e muito mais com resoluções de dinheiro, uma atrás do outra, com a desculpa mais lavada que tem. Há uma resolução para reformas de prédios, resolução para comprar carros para os nossos missionários, resolução para isso, resolução para aquilo. Quando você vai ver, a arrecadação foi 3, 4 vezes maior do que dízimos. Até quando você vai ser enganado por esses homens? Até quando você vai viver assim? Achando que está servindo a Deus, servindo a Jesus, servindo a Jeová, enquanto na verdade você está sendo escravo de homens. Mas a decisão sempre é pessoal, é sua, e a minha função aqui é apenas alertar. Eu agradeço a atenção de vocês, até os nossos próximos vídeos. Até lá.